Boa noite, ouvintes! Sejam todas e todos bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas, o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre saúde da população negra. Hoje, aqui quem fala sou eu, Thaís Alves. E eu, Matheus Alcani. Estamos aqui hoje para falar sobre juventude negra e o conceito de saúde. Hoje nós teremos um debate voltado principalmente nas vivências de jovens negros e a relação deles com a universidade. E para falar um pouco sobre o impacto disso na saúde dessas pessoas. Hoje os nossos convidados são Cíntia Braga, que tem 22 anos, é estudante de medicina na Unidade Federal de Uberlândia e frequentou escola pública desde sempre, incluindo escolas públicas de bairros periféricos e no Instituto Federal, convivendo com diferentes realidades socioeconômicas e estruturais. E também temos como convidado o Paulo Regis, que é filho da Regina e do Reinaldo, neto da Onília, marido da Weida e pai da Ana Flor. Criado na periferia, conseguiu ingressar no curso de Química da UFO. Atualmente é formado em licenciatura em Química, professor de Química de ensino médio e pré-vestibular há 18 anos e é discente do curso de graduação de Medicina da UFO. Boa noite a todos. Boa noite. E hoje vamos começar o debate falando um pouco sobre saúde física, saúde mental, saúde emocional. Eu acho que nós vamos falar um pouquinho de saúde num todo, né, Matheus? Sim. Então, só para dar um conceito aqui do que é saúde. A palavra saúde é um termo que vai muito além de simplesmente não estar doente. Em termos mais simples, a saúde é um estado de completo bem-estar, onde você se sente bem e capaz de realizar todas as atividades da sua vida. A saúde é o equilíbrio entre o corpo, a mente e a vida social. É a base que permite que você viva plenamente, aproveitando ao máximo a sua vida e contribuindo para a comunidade. É um estado que construímos e cuidamos todos os dias. Bom, então, gostaríamos de perguntar para os nossos convidados. Quando vocês pensam na palavra saúde, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Como que essa imagem, né, como que esse conceito mudou para vocês ao longo da vida? Bom, acho que a imagem é muito bem descrita na música Vida Louca dos Racionais, que é aquela cerca branca, uma seringueira com balança, desbicando pipa, cercado de criança. Porque para mim é uma sensação de paz e a imagem que é bem de acordo com a definição que o Matheus leu, de ter um completo bem-estar emocional, psíquico, intelectual. Então, na minha mente vem muito essa ideia de estar num ambiente tranquilo, que eu não preciso ter medo, que eu tenho a previsibilidade da minha segurança e da segurança da minha família. Então, vai muito além de realmente não estar doente, mas de me sentir seguro e pertencente e estando no local de tranquilidade. Certo. E para você, Cíntia? Então, acho que para mim hoje em dia também a saúde é um cuidado integral mesmo. É algo que está relacionado tanto com o corpo, quanto com a mente, quanto com a segurança. Entra a identidade também, acho que a influência do local também, porque eu acho que tudo isso influencia na saúde, porque a saúde não é simplesmente não estar doente. Então, acho que isso foi mudando ao longo da vida. Eu, quando era mais nova, acho que também tinha o conceito de que era só não estar doente, mas acredito que a nossa realidade vai fazendo a gente entender que saúde é muito mais que isso. E a saúde é simplesmente estar bem com tudo, tentar ao máximo estar bem com tudo. Certo. Sim, também acredito muito nisso, de que a saúde hoje em dia é essa questão de segurança, a questão de saber que você vai estar vivo hoje para fazer suas atividades. E também queria saber que hoje em dia, né, nós que vivemos muito em redes sociais, estamos sempre em volta daquele mundo perfeito criado, mas sabemos que as coisas não funcionam daquele jeito. Então gostaria de discutir um pouco com vocês como vocês definem autocuidado dentro da rotina real, não aquela versão romantizada das redes. Vocês têm algum hábito, ritual ou prática cultural que te conecta com o bem-estar e esse conceito em saúde que a gente discutiu? Nossa, acho que na rotina que a gente vive de um curso realmente integral como é medicina, que a gente fica na universidade às vezes de 7, 6 e meia da manhã até o final da tarde ou começo da noite, às vezes até bem mais tarde à noite.
dependendo das atividades que a gente tem, pensar no autocuidado é sempre algo difícil e que muitas vezes requer da gente uma maturidade que quase nunca a gente é preparado para ter. De entender que, por mais que a universidade às vezes ofereça muitas oportunidades, a gente pega um edital de residência e tem lá um monte de coisa que a gente precisa ter cumprido para ter o chamado currículo bom, currículo 10, e no meio disso a gente tem que entender que tem que ter pausas e tem que ter momentos no dia a dia para a gente se autocuidar. E eu acho que ao longo da vida eu fui entendendo as coisas que no meu contexto significam autocuidado. Um exemplo que eu tenho seguido à risca esse ano é fazer atividade física. Eu, na adolescência e começo da vida adulta, praticava capoeira, me dedicava muito, participava de competições. Quando eu ingressei na química, eu me distanciei um pouco da capoeira e sempre tentando fazer atividade física, como musculação, e nunca adaptava. E de 2021 para cá, eu encontrei uma modalidade esportiva que eu gostei, que me estimula a estar presente, que é o CrossFit. E esse ano eu coloquei como meta que eu ia treinar todos os dias da semana ou todos os dias que desse e se tornaria uma prioridade. Então hoje, assim, uma coisa que alivia muito o peso que a gente tem das cobranças de fazer medicina é todos os dias ou quase todos os dias da semana eu estar ali no box treinando, dedicando, e realmente eu encontrei um espaço que eu me desligo e desconecto totalmente do mundo externo. E eu acho que ter um ambiente onde você consegue simplesmente ser você e fazendo por você é extremamente fundamental. E outras coisas que a gente vai percebendo, e eu, por exemplo, me autocuidando, é ter pausas no meio da semana para assistir série, que é uma coisa que eu gosto muito, é ver algum filme, alguma coisa que eu não tenha que refletir, que não seja uma atividade, que não seja obrigatório. Tanto é que eu brinco muito com a minha esposa que a partir do momento que alguém me indica uma série e rola uma discussão que envolva algum conteúdo, mesmo que seja algo que eu gosto de estudar, para mim a série já perdeu um pouco do sentido, porque vira mais uma obrigação no dia a dia. E aí, além dessas coisas que vão um pouco de encontro com a ideia de lazer, do bem-estar físico, eu acho que eu consegui tirar tempo, que nem sempre é possível, mas cortar o cabelo a cada 2 semanas, já tá com a barba feita, hoje não tá pela correria, mas sempre que eu pauso para fazer uma coisa que é 100% por mim, seja estando com a minha família, com meus pais, minha avó, irmão, sobrinho, minha esposa, e a partir de hoje a qualquer momento com a minha filha, que completou 37 semanas. Então eu sinto que eu tô cuidando de mim. Então basicamente é isso. Acho que aquelas rotinas que a gente vê no Instagram muito, muito perfeitinha, normalmente, pelo menos para mim, não cabe na minha realidade, e às vezes a gente se vê cobrando de tentar seguir aquilo à risca. Eu sou muito metódico, né? Mas do jeito que a gente vê no Instagram, é uma coisa que se a gente levar ao pé da letra, a gente surta e é insustentável. Sim. E pra você, Cíntia, como é isso? Então, acho que eu concordo muito com a parte que o Fregis falou, que a nossa rotina na medicina é cruel. Então a gente tem muita dificuldade, às vezes, de encaixar a nossa realidade e ter tempo pra gente mesmo. Acho que nós somos tão ensinados a cuidar do outro, mas nós não somos ensinados a cuidar da gente mesmo. Então a gente passa tanto tempo focado nisso, no quanto nós precisamos ser bons, mas a gente esquece que se a gente também não tiver saúde, a gente também não vai conseguir dar conta de nada. E acho que a própria rede social mesmo é uma irrealidade, principalmente pra gente que vive num curso integral, que tem tantas outras coisas, porque a gente tem que entender que as realidades que as pessoas estão mostrando pra gente não é a mesma que a nossa. E tem pessoas que têm mais facilidade ou por questão financeira ou por questão social e não tem a mesma rotina que a gente. Ela pode ter todo o tempo do mundo. E acho que a gente se cobra muito por ficar se comparando. Tipo, nossa, eu precisava ser mais organizado nisso, eu precisava ser mais organizado naquilo. Só que às vezes a gente não tem tempo de organizar. A rotina muda completamente do nada, assim. Mesmo que a gente tente ao máximo se organizar. Então eu acho que o máximo que a gente tem que fazer é tentar não olhar pra isso.
ver a rede social como, às vezes, um momento de lazer para fazer algo que você goste, mas não um momento de ficar se autocobrando. E, assim, eu aprendi a fazer várias coisas para poder ter esses momentos de lazer, que eu acho que tem semanas, assim, que eu saio da faculdade falando assim, gente, esse final de semana eu não faço medicina, eu não sei o que é fazer medicina, eu não sou uma estudante de medicina, então, assim, é igual o Pres falou, eu quero fazer tudo que não tá relacionado à medicina, eu não quero ver nada, e acho que nisso eu fui criando várias coisas que eu posso fazer. Eu sempre gostei muito de esporte também. Minha infância inteira, assim, eu passei por vários esportes, fiz várias coisas, assim, tentando achar um esporte que eu gostava. Eu acabei me encontrando um pouco no futsal, mas sempre que eu posso, eu tô fazendo os outros também. E acho que é um local que eu acabo ficando bem também, então é assim, tenho um tempo, vou jogar, vou me divertir. Eu gosto muito de fazer trabalhos artesanais também, então às vezes eu sento, eu vou colorir, desenhar por horas, decorar alguma coisa. Cozinhar também me ajuda muito, então às vezes eu coloco um fone de ouvido, esqueço que eu tô na terra e vou cozinhar e fazer todas as coisas assim. Então eu acho que é muito isso, essa questão da gente tentar fugir um pouco da nossa realidade pro nosso próprio bem, porque eu acho que a gente fica o tempo inteiro num ambiente de muita pressão e um ambiente que acaba destruindo um pouco a nossa saúde, não só física, quanto emocional também. Então a gente precisa muito desses momentos pra falar assim, gente, hoje eu vou me dar o direito de cuidar de mim e não só pensar em cuidar do outro. Então, acho que eu sempre tento fazer o máximo que eu consigo e todas as atividades que eu puder inventar, que eu vou esquecer de tudo, assim, eu tô inventando. Certo. Antes de eu seguir algumas perguntas que estão aqui no roteiro, que vão falar muito sobre a gente como jovens negros ocupando uma universidade e daqui a pouco o mercado de trabalho nessa área da saúde, eu queria saber um pouquinho do passado de vocês. Porque, igual a Cíntia falou, né, ela é a nossa atleta em potencial. Para iniciar, nós estamos aqui numa roda de universitários, né, de estudantes de medicina. Eu e a Cíntia somos do 6º período. O Matheus, ele é do 7º, né, e o Paulo do 8º período. Mas queria saber um pouquinho de como que foi a relação de vocês com o serviço de saúde antes de estar num curso de medicina ou antes de realmente entender como funciona o serviço de saúde, né? Que na faculdade a gente aprende muito. Então, como que era essa relação de vocês com a saúde antes? Eu acho que, por enquanto, o meu contato enquanto usuário de sistema de saúde não mudou tanto, apesar de agora conhecer como que o sistema de saúde no Brasil é organizado, como que o SUS se estrutura, mas eu acho que desde pequeno nunca foi no sentido da prevenção e sempre do tratamento de algum problema de saúde. Então, normalmente, os meus contatos com o sistema de saúde, com o médico, sempre foi pronto-socorro, e eu acho que é uma coisa que eu percebo na maioria das pessoas que eu convivi desde a infância, que a gente vai no médico quando a gente está doente, e é isso, vai lá, tem um atendimento, tenta resolver o problema da melhor forma, e é apenas isso. No sentido que a gente vai vendo na faculdade, começa lá na saúde coletiva 1 a ver a estruturação do SUS, como que as coisas deveriam ser, de ter um autocuidado, de buscar essa prevenção, eu acho que eu comecei a ter contato mais recentemente. Que aí, até por já ter feito outro curso e ter melhorado um pouco as condições socioeconômicas, você começa a se preocupar não só em combater o incêndio, mas evitar que aconteça e fazer um check-up, ir no médico de rotina, uma coisa que no Brasil, para homens, já é muito pouco comum, e quando a gente faz o recorte da população preta, é menos comum ainda. Então, eu acredito que a idade avançando um pouquinho, mudando um pouco as condições socioeconômicas, junto com o conhecimento que a faculdade trouxe, eu acho que esse contato com o sistema de saúde começou a mudar, e acredito que vai seguindo esse caminho. Então, eu também, nessa questão de saúde, assim, eu, antes de entrar na faculdade de medicina, eu nunca fui muito de ter contato com o sistema em si, justamente por essa questão de, acho que a gente vê muito o SUS como um momento de
pronto-socorro mesmo. Acho que a população tem muito essa visão. E eu cresci também num local, numa família que tem muito essa visão de que a gente vai pro médico quando a gente tá doente e, assim, quando tá doente de verdade também. Porque se for algo mais simples, a gente vai tentar resolver em casa sozinho. Então, acho que essa visão, ela mudou completamente quando eu entrei no curso de medicina, porque foi onde eu percebi que a vida da saúde não era só isso. Eu, por exemplo, me encantei com a área da saúde imaginando hospitais gigantescos como o da UFO. Nunca foi sobre olhar um posto de saúde, olhar um local de prevenção de doença. Sempre foi assim, o local onde já tá tudo pegando fogo e você tem que resolver algo muito rápido. Então, acho que esse contato mudou um pouco, mas o meu contato mesmo era só essa questão de a gente vai quando a gente tá precisando, nunca foi sobre prevenir, sempre foi tentar resolver algo que já tá, às vezes, muitas das vezes, irreversível. E o seu, Matheus? Conta um pouquinho pra gente também. O meu é a mesma questão, né? Eu fui diagnosticado com hipotireoidismo quando eu tinha 3 anos de idade, então eu faço um segmento bem certinho no SUS, né? Eu sempre fui muito ao médico, eu vou anualmente, semestralmente ao médico, mas eu sempre tive também essa questão de pronto-socorro quando é uma questão de vida ou morte, basicamente, ou uma questão, assim, de ficar em casa, quando é uma gripezinha. Não é, Thaís? Uma gripezinha. Certo. E aqui, igual eu falei, né, a gente tá numa roda de estudantes de medicina, e agora eu sinto que, pelo menos pra mim, assim, entrar na faculdade de medicina foi um marco, assim, existe uma Thaís que entende de saúde antes e uma Thaís que entende de saúde depois. E aí eu queria saber como que esse conceito muda pra vocês e também saber se existe ou não uma expectativa familiar e social, se isso também mudou ao entorno de vocês, né, em relação a vocês ingressarem no curso de medicina. E se existe essa pressão ou essa expectativa, como que vocês lidam com isso? Bom, eu acho que expectativa sempre tem. Eu acho que tem a expectativa nossa, tem a expectativa dos nossos familiares, tem a expectativa das pessoas que a gente vai convivendo, assim. Na minha família, por exemplo, minha família tem outros profissionais da área da saúde, tem enfermeiros, mas não tem nenhum médico. Então, desde sempre, quando veio pra mim essa ideia de que eu queria ser médica, acho que a expectativa da família ficou muito grande nisso. No sentido de, vamos ter uma médica na família, o que isso vai mudar na família, o que isso vai mudar a percepção da família. E acho que isso aconteceu muito, várias vezes, até a percepção dos meus pais, inclusive. Acho que os meus pais falam sempre pra mim que eles se sentem muito responsáveis por ser pais de uma futura médica. Então, acho que isso muda completamente. Até por a gente, igual no meu caso, a minha família é predominantemente negra. Então, eu vi muitas pessoas olharem pra mim com desejo de que eu estivesse numa universidade sendo médica, porque elas não se enxergavam nesse lugar. Elas não se enxergavam sendo dignas de estarem nesse lugar. Então, eu lembro bem que quando eu passei, assim, na faculdade, que eu fui contar pras pessoas, e, assim, muita gente me olhava com admiração e falava pra mim, tipo, você tá ocupando finalmente um lugar que muitas pessoas não puderam ocupar. Então, acho que a expectativa sempre tem. Os meus professores, por exemplo, como foi falado, eu estudei numa escola periférica, e aí, nessa escola, assim, era meio que como se cada aluno já tivesse um destino traçado. Como se cada aluno já tivesse uma rotina, onde a gente estudava naquela escola e aí, de repente, a gente ia para uma escola estadual ali perto, terminava o ensino médio e ia trabalhar. Não tinha a visão de que a gente poderia tentar uma escola melhor, a gente poderia tentar uma outra visão de mundo, a gente poderia ter lugares nas universidades. E os meus professores, eles me viam, assim, e eles também colocaram essa expectativa em mim. Eles falavam muito pra mim que eles não queriam que eu fosse pra uma escola qualquer, que eles queriam que eu fosse pra um lugar muito bom pra eu ter o direito a essa educação de qualidade, que infelizmente não eram todas as pessoas que tinham. E acho que essa ideia da pressão social, assim, ela começou desde cedo pra mim, justamente por causa dessas questões. Os meus professores me inscreviam em provas e faziam muitas coisas pra falar assim, você precisa sair desse lugar, porque se você continuar aqui, o seu destino vai morrer aqui junto com um monte de outras pessoas. E foi aonde eu consegui
ir para um Instituto Federal e começou a mudar a realidade das outras pessoas que estavam também, que outros alunos começaram a tentar os institutos federais, as universidades federais. Hoje em dia eu tenho muitos colegas que estão nas universidades federais também. Então eu acho que sempre tem uma expectativa, porque a gente nunca imagina que as pessoas esperam tanto ver pessoas como nós nesses lugares. A gente acha que, tipo assim, é algo banal e, na verdade, a nossa própria família se sente reconhecida por poder ter um de nós nesses locais. Então, acho que isso faz total diferença. Eu sempre tentei... eu só fui perceber isso, na verdade, depois que eu passei em medicina. Quando eu estava no processo, eu nunca tinha percebido essa diferença que fazia. Então, eu não senti essa pressão nesse sentido. Eu senti a pressão de ter que passar e ter que mostrar para as pessoas que eu realmente poderia estar ali, que eu realmente tinha esse direito de estar ali. E acho que a maior pressão que eu tinha que lidar era comigo mesma, porque a gente cresce num ambiente que às vezes as pessoas tentam te falar que você não cabe ali, que você tá sonhando alto demais. E às vezes é difícil você olhar pra você e falar assim, você não tá sonhando alto demais, você tem que estar ali, você pode estar ali. Então acho que a minha pressão maior mesmo era lidar com isso, e depois dos momentos que às vezes tinha as reprovações, que você não passava de primeira nos vestibulares, era levantar a cabeça e falar, você não vai desistir agora, simplesmente que você não passou de primeira, você tem o direito de estar naquele lugar, mesmo outras pessoas às vezes falando pra você que você não tem o direito de estar ali, você tá sonhando alto demais. Então, eu acho que lidar com a pressão e lidar com tudo isso, sempre, pra mim, sempre foi algo mais lidar comigo mesma e atender as expectativas dos meus professores, que queriam que eu tivesse um destino diferente de todas as outras pessoas que eles estavam vendo ali ficar no mesmo lugar. E pra você, Prestes? Nossa, nesse ponto da expectativa de pressão familiar, nesse momento foi sempre tudo muito tranquilo. Até porque acho que para minha família não tinha expectativa nenhuma que eu fizesse medicina. E eu acho que a expectativa vem muito de quando a gente cria um sonho, tem um desejo, verbaliza para outras pessoas. E aí algumas pessoas começam a depositar esperança e esperar também nesse sonho que a gente tem. E a medicina, para mim, surge já bem um pouco mais tarde, então acaba que não gerou expectativa, porque eu já tinha outras coisas, tinha uma vida bem encaminhada e resolvi depois mudar e fazer medicina. Mas eu vivi muito essa expectativa quando eu era adolescente, estava me preparando para prestar química aqui na UFO, porque eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade na Universidade Federal. Então, quando eu comecei a estudar e falava que ia fazer química, muita gente tinha expectativa que eu fizesse outras coisas, mas nunca passou pela minha cabeça, porque acredito muito que a gente almeja aquilo que a gente vê que é possível, aquilo que a gente é permitido pelo menos sonhar. E por quase toda a minha vida, a medicina nunca foi algo possível. Então, se não é possível, eu nunca me permiti nem cogitar fazer. E dentro da realidade que eu vinha, o que era muito possível era a química, até porque era uma coisa que eu gostava. Na cidade que eu morava, no interior do Goiás, estava crescendo muito a indústria sucroalcooleira, então era um mercado de trabalho que estava em expansão. E um amigo meu, um ano mais velho, tinha passado para química na Federal de Jataí. Numa realidade, num contexto familiar socioeconômico um pouco diferente, mas era alguém que estava comigo no dia a dia, que estudava na sala do lado e tinha conseguido. Então a química era super possível. Então quando eu começo a me preparar para a química, isso gera uma expectativa enorme, gigantesca, de que eu ia ser a primeira pessoa da minha família a estar no local como a UFO, que, para de onde eu venho, é um local de muito privilégio, não só na medicina, mas em qualquer curso. Só de ter uma matrícula e hoje ter um diploma com a chancela da Universidade Federal de Uberlândia é um privilégio enorme, é muito mais do que meus pais e minha avó já cogitaram fazer na vida. Então, lidar com essa expectativa, na época, às vezes parecia um pouco demais, mas acabava que a maior expectativa acaba sendo da gente mesmo, porque quando a gente nasce num país igual ao Brasil, com a pele preta, a gente não tem possibilidade de ser mais ou menos. A gente tem que ser bom
e às vezes se desdobrar muito mais que as outras pessoas, então acabava que eu me dedicava tanto que a expectativa era muito maior da minha parte do que eu ia conseguir fazer do que realmente das pessoas que estavam ao redor. E aí, quando eu decido fazer medicina, acaba que essa expectativa de conseguir ou não, de como seria, de como vai ser no mercado de trabalho, acabou sendo 100% minha, e acredito que com o passar do tempo a gente vai aprendendo a lidar com as expectativas. Então, nesse ponto foi bem tranquilo. Também uma pergunta aqui para você, Paulo, pra gente situar aqui, o Paulo é um jovem que vai ser pai, né? 37 semanas agora, e gostaríamos de saber da expectativa que você tem sobre como um jovem negro pensa em criar um filho num país como o Brasil. A paternidade mudou a visão que você tem e tinha sobre saúde e cuidado? Nossa, acho que as expectativas estão enormes, são as melhores possíveis. A partir de qualquer hora pode ter o parto, nascer a Ana Flor. E quando eu penso em paternidade, na relação com ela, eu acho que ela vai partir de um ponto muito mais à frente do que eu comecei. E acredito que tudo que eu consegui fazer até hoje, a mãe dela também, que é uma mulher preta e é doutora em química, vai possibilitar que a minha paternidade, a maternidade dela, transpareça para Ana Flor potência. E a sensação de que ela é capaz e o que ela pretende fazer, mesmo que vai requerer muito esforço, às vezes mais do que de outras pessoas que têm a pele branca, é possível. Eu acho que se hoje eu tô aqui, se a mãe dela tá num pós-doutorado de química, ela tem a capacidade de realmente exercer toda a potência que a gente tem. Porque acredito que em termos de oportunidades vai ser maior do que a gente já teve. E quando eu penso no cuidado, aí eu acho que a paternidade ressignifica tudo. Porque o cuidado que eu estava acostumado era sempre o cuidado comigo mesmo e da forma que eu aprendi, às vezes, ignorar um monte de coisa mal resolvida que a gente negro vai carregando na vida. E agora eu tenho que ter uma outra forma de cuidado que eu ainda não sei como vai ser. Então, assim, é totalmente um universo novo, como se eu tivesse sido transportado para uma outra dimensão. E agora eu tenho que pensar numa forma de cuidado que, ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar, tenho que permitir que ela aprenda, que ela cresça, que ela tenha experiências que a fortaleça. Então, essa parte do cuidado com a Ana Flor é realmente uma tela que eu pretendo preencher das formas mais lindas do mundo. Gente, Eu acho que a gente pode fazer aqui uma perguntinha, só uma finalização, porque nosso tempo tá acabando. Eu gostaria de saber, rapidinho aqui, as mudanças que vocês acham que gostariam de ver na forma que o Brasil enxerga a saúde da população negra. Nossa, de mudança, eu acho que, primeiro, de possibilitar o acesso, porque numa organização social que, por exemplo, o PSF não funcione à noite, e boa parte da população brasileira sai de casa de madrugada, chega à noite e não tem um posto de saúde para ir, eu acho que já impede o acesso, então a gente parte daí. E aí eu sei que talvez quem estiver nos escutando pode pensar que tem a possibilidade de ter um atestado médico e levar para a empresa onde trabalha, mas muitas empresas têm a política de bonificar com a cesta básica, com vale alimentação, o funcionário que não falta. Então, mais uma vez, é o sistema impedindo que a população preta tenha acesso ao sistema de saúde. E outro ponto, além de mudar essa cultura e permitir o acesso, é garantir que pessoas como nós entrem na universidade e permaneça. E se forme, especialize, porque para o usuário se reconhecer em quem está lá trabalhando, no médico, numa médica negros, eu acho que passa também aquela ideia de que o sistema de saúde é para pessoas pretas. Porque você vai lá, vai ser atendido, vai ser cuidado por alguém que tem uma pele igual à sua. E, por fim, eu acho que é também melhorar a formação que a gente tem desde o livro didático. Por exemplo, a gente vai ter aula de dermatologia e tem muitos sintomas que são incompatíveis com a nossa cor de pele.
Uma vez, no segundo período que a gente tem algumas aulas de dermato, a professora que estava dando aula falou que um dos sintomas, não lembro de que, era notar uma hiperemia na pele. Aí eu pensei alto e falei muito antes de pensar, e muitas vezes a gente tem que fazer isso mesmo. Falei, professora, minha pele não fica assim, não. Aí ficou um climão, um pouco de silêncio constrangedor, e realmente os livros não estão prontos para discutir a nossa saúde. Começa na pele e termina nos artigos científicos que a gente usa como base, que pega a população preta dos Estados Unidos, que não tem a miscigenação genética que a gente tem. Então as coisas que se aplicam lá, muitas vezes não vai servir para a população preta do Brasil. Então acho que melhorando esses 3 pontos, a gente consegue caminhar bastante. E você, Cíntia, qual a sua opinião? Eu acho que concordo bastante com o que ele falou. Acho que começa desde da entrada na universidade dessa população, da permanência dessa população na universidade também, na população poder ter o acesso à saúde. E acho que também, assim, essa questão de pele, por exemplo, de sinais, acho que os médicos precisam ser melhores preparados. Porque eu acho que às vezes a gente discute certos assuntos muito superficialmente na sala de aula. E, na verdade, no final não sai nenhum de nós preparados para atender uma pessoa negra. Nós não somos preparados para atender esse público. A gente é preparado para atender... A medicina, ela ainda é muito branca, né? Então, ela é preparada para pessoas brancas. E os sinais da pele também, eu, por exemplo, lembro de uma vez que a gente estava com um professor que ele falou pra gente, gente, vocês têm que ter muito cuidado com diagnosticar, por exemplo, uma icterícia no paciente. Que o paciente vai ficar amarelo, só que uma pessoa de pele preta, você vai ver a icterícia a hora que o olho dela tiver amarelo. E a hora que o olho dela tiver amarelo, a situação já tá extremamente grave. Só que a gente não é ensinado a fazer isso. A gente é ensinado a ver os sinais aos poucos de uma pessoa branca ficando amarela, mas a gente não é ensinado a ver a pessoa preta ficando amarela. E isso vai fazer com que ela morra muito mais do que uma pessoa branca. Então, acho que realmente também preparar os médicos de verdade para isso e também tirar essa coisa enraizada na sociedade de que as pessoas pretas toleram mais dor, que as pessoas pretas, elas têm condições de ficar muito mais tempo esperando por uma assistência, que elas podem ficar, horas e horas sentindo dor, que elas não precisam desse cuidado integral e que a saúde delas é simplesmente impedir que elas morram, mas no momento que elas já estão morrendo. Então, acho que a gente precisa ressignificar isso e parte também da gente, porque apesar de nós sermos futuros médicos pretos, mas nós também não estamos sendo preparados para atender essa população que vai chegar pra gente. Realmente. Gente, infelizmente nosso tempo está acabando. Nossa, vamos ter que ver isso, Matheus. O tempo tá passando rápido demais. Tá passando, pensa aí. Mas eu deixo aqui o meu nosso muito obrigada pela participação. E é isso, assim, esperamos que vocês consigam voltar, né? A gente fazer um outro bate-papo sobre juventude, sobre acesso à saúde. E é isso. Foi um prazer receber vocês aqui hoje. Obrigado pela participação. Esse foi mais um episódio, né, Thaís? De Escute o Tom dessa semana e voltamos na próxima quarta-feira. É isso, muito obrigada, pessoal. Boa noite, ouvintes.